Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional análise da coletiva do treinador, no caso, o nosso caríssimo Odair Hellmann, no meio de um turbilhão de notícias. Enquanto eu estou gravando, tá rolando a reunião do conselho. Parece que o Rueda não foi, tá só virtualmente, e virtualmente ele já falou que amanhã o Santos anuncia 2 reforços e desmentiu o que o Falcão tinha falado, enfim, o caos. Eu vou começar esse vídeo aqui, eu não sei qual que é a situação que vai estar o Santos quando eu terminar, mas falaremos aqui, tiraremos um tempinho para dar uma olhada no que é que o Odair Hellmann falou após a derrota, e já esperado, infelizmente, contra o Palmeiras. Vamos falar então da coletiva de Odair Hellmann. Nada assim muito revolucionário, mas com essas novas informações vai ser uma entrevista interessante. Então, traremos aqui a nossa análise. Antes, peço sempre que se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Já estamos com 987 inscritos. Estamos chegando no 1000. Então se inscreve aí, dá essa força pra gente. E no mais, compartilhe, deixe seu like. E comente o que é que você está achando da coletiva do Odair até agora e do caos que está o Santos Futebol Clube no que se refere a contratações, a momento, a tudo. Clima, enfim. Vou aproveitar para fazer uns comentários também durante a entrevista, mas então vamos falar de como que foi, né, a coletiva. A gente sempre dá um apanhado das respostas, alguns comentários. Começou com a Juliana Amaoka, inclusive, da Ednilson, não estou enganado, perguntando se ele acreditava no poder de reação. E aí ele já tinha respondido perguntas parecidas com essa, falou que vai continuar trabalhando, vai continuar acreditando, que vai ter como um momento, né, que vai conseguir estabilizar o time, buscar os resultados, ter estabilidade, regularidade. E ele acredita que está trabalhando muito, mas que tem muita coisa, né? São muitos elementos. E, de novo, ele vai falar dos últimos 2 anos que estão vindo e tal, né? Trazendo essa carga. Mas ele falou que tem que ter tranquilidade. E que tranquilidade? Aí ele trouxe uma definição interessante. Assim, né? Tranquilidade não parece que quer dizer a mesma coisa que não vai ter ação. Então foi meio que nisso que ele bateu, assim, né? Não é que a gente está parado, mas tranquilidade é que o ambiente tem estabilidade para buscar o resultado. Que a gente sabe, assim, né? O ambiente tranquilo não é aquele que as pessoas estão paradas. O ambiente tranquilo é o ambiente em que problemas surgem e eles são contornados, eles são resolvidos e não é um pequeno problema que vira um grande caos, como é o caso do Santos. Que, enfim, tem grandes problemas, tem pequenos problemas e todos eles levam a uma situação de bagunça total. Aí ele fala de muitas situações que aconteceram, perda de jogadores, prejuízo muito grande, mas continuar acreditando para conseguir essa regularidade. Perguntado sobre a questão da invasão da torcida, né? De que isso, como isso afeta o time, que o time até estava bem, aí toma um gol, já fica pilhado, João Paulo discutindo com o Mendonça, e aí ele fala, é perguntado, né? Como que ele lida com isso, como que ele pensa em lidar com isso. Ele falou, continuar o que está fazendo, continuar dando moral para os jogadores, tentando tirar esse peso dos 2 anos para cá, e aí ele deu exemplo, né? Vai lá, empata 2 jogos em casa, na verdade, um em casa, o outro fora. E aí a gente, um outro no estádio, né, que era mando nosso, mas que não tem o hábito de jogar, que é o Canindé, e aí vale uma nota. Acabou de sair no Twitter do Santos que o jogo de quarta-feira, que era para ser no Canindé, por motivos de polícia, foi para Vila Belmiro. Não sei se não é um reflexo aí dessas declarações, ele já tinha falado isso na entrevista pós-ferroviária, então talvez essa constante reclamação da vontade de jogar na Vila seja aí um fator, eu não sei se exatamente é o que definiria, até porque 9h35 na Vila Belmiro é muito mais difícil de ter gente do que no Canindé. De qualquer forma, eu não acredito que seja coincidência ele ter falado isso na coletiva de anteontem e ter essa mudança hoje. De qualquer forma, tá aí. E aí ele tá falando sobre não consegue botar a bola para dentro, e aí, de novo, falta estabilidade, daí perde Soteldo, perde Carabarral, perde Rodrigo, o Felipe Jonathan tá fora, então muitas situações, mais dificuldade, e aí ele assume, assim, pelo menos nisso ele não costuma fugir muito, né? Ele
Ele lembra o Bustos em um certo aspecto, só que o Bustos tinha o fator arbitragem, né? Ele reclamava muito da arbitragem. Com certa razão. Ele não, ele fala assim, não, é responsabilidade minha, mas a culpa são dos 2 anos, a muleta dele é os 2 anos, a carga pesada também não é mentira, mas acaba se tornando uma grande, explica, mas não justifica. E aí, não tiver assim, não superar esse momento de dificuldades, daí não vai ter um futuro próximo que vai funcionar, que vai ter a calma, né, a tranquilidade. Não é o momento de apontar o dedo. Como treinador, ele vai falar internamente, mas eu vou ter que buscar o jogador, né, falar com o jogador, falar que está com ele, trabalhar para que reverta a situação e gere a famigerada tranquilidade. Ele falou que o atleta precisa de confiança e essa situação toda gera exatamente o contrário, né? Intranquilidade e falta de confiança. E aí essa confiança reflete, essa falta de confiança reflete na questão da tomada de decisão. Então ele vai bater muito nisso, sobre a questão de como os jogadores do Santos, pelo ambiente, pela falta de confiança, cometem um erro, tomam um gol e aí já desanimam ou já cometem mais erros e a diferença que existe para um time que nem o Palmeiras, né, que já joga muito tempo junto e tal. Ele vai falar isso mais para frente, mas ele dá esse exemplo nesse momento que o time estava bem, vai lá, toma um gol porque ele ressalta assim, né, toma um gol porque foi uma bola que passou aonde o Marcos Leonardo deveria estar e ele não está, e aí desestabiliza, mas aí depois de uns 10 minutos consegue estabilizar de novo e aí toma o gol aos 49. Então, ele repete, né? Quando eu falo de tranquilidade, não é morosidade, não é falta de energia. É continuar tentando buscar essa estabilidade. E aí eu teve um momento muito interessante, é um trecho meio longo, mas eu vou passar e vou dar umas pausadas aqui. O Ademir Quintino, inclusive, que perguntou, ele começa perguntando assim, você pensa em mudar o esquema, já que você terminou com 3 zagueiros, e aí o Odair Helman entra numa defensiva, eu vou comentar um pouco mais, mas vamos assistir esse trecho inteiro dessa pergunta. Então, o Ademir já falou, começou a pergunta falando que faria 2 perguntas, e ele começa já meio que cortando o Ademir. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu achei interessante até colocar essa resposta inteira. Notem a postura de fala do Odair Helman. Uma postura assim muito na defensiva, eu achei. Uma situação, por que botou o terceiro zagueiro e não botou um atacante pelo outro atacante? Engraçado que quando eu botei o terceiro zagueiro, a gente fez o gol, né? Que nem foi pelo terceiro zagueiro, né? Mas se entrar nessa discussão, por que botou o terceiro zagueiro? Quando eu botei o terceiro zagueiro foi quando a gente conseguiu o gol. Mas o porquê eu coloquei o terceiro zagueiro? O jogo estava 3-0. O Lucas Pires não tinha mais condições de estar dentro do campo. Tive que botar ele no final para frente, para botar um atacante de lateral esquerdo. Entendeu? Então, 3-0 para o adversário, teus jogadores com o emocional, tentando, buscando, indo, mas se você não faz um movimento, pelo menos para preencher um espaço e dar um respiro, você toma 5, 4, 5, 6. Porque como é que foi o gol do Palmeiras, o terceiro gol? Um chute para frente, não sei nem se foi um chutão ou uma rebatida para frente de um erro nosso aqui no ataque, que não foi uma construção do Palmeiras lá de trás. Chutou, pegou o cara no meio dos nossos 2 zagueiros, consegue dominar uma bola espírita, protege, vem o cara de trás, chuta 3-0. Aí você, naquele momento, você está sem lateral esquerdo, os jogadores estão desgastados em todos os sentidos, vai botar o atacante, você vai virar o jogo botando o atacante? Vamos ser sinceros aqui, vamos ter honestidade nessa. Eu botei o zagueiro justamente o quê? Para trazer um momento de estabilidade, para proteger, porque eu já estava sem mais um jogador dentro do campo. Eu já estava com um a menos. Então, aquele momento era momento de calma, proteção, para você acabar não levando mais gols, estabilizar aquela situação que está toda para o adversário, é saber reconhecer o momento. Não é questão de cultura, não é questão de história. O Santos é gigante. O Santos é enorme. O Santos é talvez o maior da história.
Só que aquele momento 3-0 é o momento de você estabilizar uma situação com um jogador a menos. Então não vamos discutir, não vamos partir para essa situação, porque daí fica muito fácil. Daí fica fácil para mim levar o seguinte: pô, botei o 3 zagueiro, eu fiz o gol. E não tem nada a ver, porque a gente fez o gol de bola parada. O que a gente fez foi reconhecer que naquele momento o nosso time estava num pior momento dentro da partida, tomou o terceiro gol, sem lateral esquerdo, machucado. É você estabilizar uma situação para tentar fortalecer uma possibilidade de ataque ou de uma bola parada, como aconteceu. Acabou dando certo pelo gol. Então não é apequenar, não é trazer, por que não fez a substituição para frente? É saber reconhecer o momento. Quando a gente sabe e começa a reconhecer o momento que vivemos, a gente está próximo de conseguir enxergar as coisas e dar um passo para frente. Começa a ter clareza naquilo que tem que ser feito para poder dar um passo para frente. Nós aqui temos que competir muito, nós temos que reconhecer que o momento não é bom, nós temos que reconhecer que nós precisamos correr mais do que os outros, nós temos que reconhecer que em alguns momentos nós temos que marcar mais para que a gente consiga dar um passe estabilizado e regular para dar 2 lá na frente. Então, aproveitando, me desculpa. Então, o que me chamou a atenção dessa resposta, até ela se alongou bastante, por favor, não me bloqueie aí, Santos TV, mas ele entrou numa defensiva que me lembra o Bustos no final da passagem dele, pós-goleada, mas enfim, quando os resultados não vinham, 9 jogos sem vencer, em aquele momento terrível, em que o Ademir pergunta dos 3 zagueiros, e eu não sei se é porque o Musetti, se eu não me engano, tweetou na hora que ele colocou o Michael no lugar do Max Leonardo, o Musetti tweetou: é o Santos, o time que mais marcou gols na história do futebol mundial, tá tirando um atacante e colocando um zagueiro, perdendo de 3-0. Eu não sei se ele ficou com isso na cabeça e já partiu assim, tipo, os caras vão me moer, porque eu coloquei 3 zagueiros aqui, então eu já vou me defender, vou dar justificativa aqui. E eu nem acho, assim, de verdade, no tom do jornalista, do Ademir Quintino, eu não acho que tenha sido nesse sentido. E, inclusive, quem acompanha o Santos, né, digo só os torcedores, mas, enfim, quem acompanha o Santos nesses últimos 2 anos, os famigerados 2 anos, sabe que o Carille salvou, de certo modo, a gente no ano retrasado, metendo 3 zagueiros. Eu acho que não foi nesse sentido. E aí, quando o treinador já vai para a coletiva nesse sentimento de combatividade, de defensiva, eu fico meio assim, eu fico um pouco mais assustado com a postura do que com o que ele falou exatamente. Assim. Então, do que ele falou, eu acho que tudo faz sentido de um certo modo, né? Ele colocou 3 zagueiros, não tinha muito mais o que fazer, era para dar um respiro para o time, o lateral já não conseguia, não tinha mais perna. Tudo faz sentido. Se ele tivesse entrado em campo com 3 zagueiros desde o começo e, enfim, tivesse perdido 1-0, sei lá, ou tivesse perdido os mesmos 3-0, talvez eles questionassem um pouco, mas faria sentido. Você tem que tentar usar coisas diferentes num time que a mesma coisa não está dando certo. E aí eu acho que ele esperava assim um ataque generalizado, gratuito para o esquema de 3 zagueiros, e aí então ele meio que se fechou e partiu assim pro contra-ataque, né? Não, porque sejamos sinceros, e o que eu ia fazer se não toma de 3, 4, 5? Daí eu não sei. Isso é o tipo de postura que me preocupa. Até porque esse tipo de coisa indica assim alguma certa animosidade, né? Como eu comentei da resposta dele com relação ao Canindé, na entrevista na entrevista não, né? Mas do que o pessoal tá tweetando do Rueda na reunião, que eu não tô acompanhando, mas poderia, né? Tá aberto para o sócio, na reunião do conselho. Parece que o Rueda desmentiu o Falcão e se ele desmentiu o Falcão, desmentiu também o Odair Helma, no sentido de falar que não teve negativa de jogador. E aí é o momento que dá ruim, assim, quando o, o treinador, o profissional do futebol não tem o respaldo e é desmentido pelo presidente,
fórmula do fracasso. Assim. Então, esse tipo de postura me preocupa mais até do que as respostas. E aí o Ademir tenta dar uma quebrada, né? E fala, não, eu tava perguntando pro jogo seguinte. De verdade, eu não acho que o Ademir queria descascar o Helmo por usar três zagueiros. Eu acho que era no sentido assim, tipo, você pensa em continuar usando, era pelo menos um sinal de mudança, né? Quem sabe funciona. Enfim. E aí ele falou, o Ademir pergunta sobre a questão de competir, né? Que o Santos, se o Santos teria ou não conseguido competir contra o Palmeiras, e aí o Odair já dá uma calmadinha assim, e fala, acho que conseguimos competir até tomar o primeiro gol, até ali o jogo estava igual, aí tomou o gol, desequilibrou 10 minutos, e aí ações, né, que estamos com a bola e erra. E daí ele ressaltou isso. O Santos está com a bola perto do ataque, erra, toma um contra-ataque e aí já sobra para o Palmeiras que quase marca o gol. Então, e ele lembra, não, mas temos que reconhecer, o Palmeiras joga juntos 3 anos já, joga leve, joga solto, e aí eles têm tranquilidade mesmo depois dos erros e o Santos não vive esse momento, tá? Concordo plenamente. Vamos buscar solidez. E aí ele fala de novo, né, que até eu tomar o gol, fomos bem, ele meio que resume a resposta. Até tomar o gol, fomos bem, aí tomamos o gol e acalmou, passou a tranquilidade para o time adversário, ainda teve chance, teve escanteio, e aí aos 49 tomou outro gol, e aí fica 2-0 negativo, não vai conseguir recuperar. Aí a pergunta é sobre, a próxima pergunta, sobre a questão da tabela, né? Então vai ter São Bento em casa, mas não, e agora sim sabemos que vai ser na Vila. Santo André, que vem bem, clássico com São Paulo, São Paulo, né? São Bento, São Paulo no próprio Morumbi, Santo André e clássico Corinthians na Vila. E aí a pergunta é, o torcedor pode ficar tranquilo? E aí ele fala assim, não, o torcedor não está tranquilo, já faz 2 anos e meio que não está tranquilo, vamos ser sinceros. Ele está na sinceridade, o Derhelm. Como que eu vou vir aqui falar para ficar tranquilo? Não, o torcedor está triste, eu como treinador posso deixar de dizer que nós vamos trabalhar, eu tenho que encontrar soluções, eu não estou feliz, mas eu preciso olhar para frente, dar força para os jogadores, e aí eu tenho que ter um treino de 15 minutos para poder organizar o time, né? E volta na temática de não ter tempo para treinar. E aí ele lembra, né, não, você repetiu na quarta passada, que não jogou na Vila Belmiro, ele pode estar próximo, porque foi o melhor momento, né, que teve. Ele falou que é o que ele acredita. E ele só pede ao torcedor que vai ao estádio, apoie, e aí ele, sobre certo aspecto, elogia o torcedor, porque fala que no jogo contra a Ferroviária teve vai assim, mas teve aplauso, teve incentivo, e aí é o momento de estarmos todos juntos. O escritor está chateado, ele também está chateado, mas não tem tempo, ele vai para casa, não vai dormir, vai ficar rezando para que ninguém se machuque, para poder escolher e montar o time do próximo jogo. E aí termina falando de reforços. Ótimo, interessante pergunta, porque afinal de contas é como vamos repercutir também o que está acontecendo com o Santos. Diz que perguntou, né, da questão do Lucas Lima e aí de ter procurado o Xavier, o Cantídio. Ele falou, não vou falar sobre reforços publicamente, o que eu falo é que nós estamos buscando, muitos não quiseram vir ou o mercado não permite. E ele dá uma resumida aqui, eu vou colocar sobre o que é que ele sempre fala isso, né? Quando perguntado sobre reforços, ele fala, não, eu não vou comentar sobre reforços, por uma série de questões que podem acontecer, mas estamos tentando, e aí ele vai falar de novo esse mesmo papo. Nós estamos tentando, estamos buscando, não estamos parados. Como contratações. Eu não vou falar sobre reforço publicamente, o que eu vou dizer é assim, cara, desde o meu primeiro dia nós estamos tentando qualificar o grupo, trazer jogadores, desde o primeiro dia. Muitas coisas não aconteceram, não vieram, não deu certo, não quiseram vir para cá, e aí o mercado passa e você não consegue, às vezes por dinheiro, às vezes porque o jogador não quer vir, às vezes porque o empresário quer botar no outro time. Ou vocês acham que eu estou aqui desde o primeiro dia parado, olhando para as praias de Santos, que são lindas, e nós não estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, mas se não trouxemos até agora, porque não conseguimos. Mas não conseguimos não só pela nossa vontade, não só por falta de dinheiro que o Santos não tem para botar igual os outros times para contratar, porque também muitas vezes recebemos muitos nãos. Então, e aí ele fala de novo dessa questão. Primeiro, ele mete o rolê do... Ele mostra de novo essa defensiva, né? Não, eu não tô aqui parado olhando as belas praias de Santos. Nós estamos trabalhando. Então ele já
de novo vai para defensiva passiva-agressiva aí. E aí ele fala, né? Muitas vezes recebemos muitos nãos. Não é só porque a gente não tem dinheiro, não é só porque a gente tá, não é porque a gente tá parado, é porque recebe não. Que é o que aparentemente eu não vi ainda, mas certamente irá repercutir mais. É o contrário do que o presidente falou agora à noite, segunda-feira, na reunião do conselho. Então vamos ver como ficará a situação para os próximos dias. E aí ele fala assim, não, fica 3, 4 dias negociando, aí não acontece a negociação, tem que partir para outra, não tem tempo, não tem resultado, fica a situação difícil. E aí ele falou, conseguiu 4, ele já está descontando o Vladimir, espero. Buscamos mais, perdemos jogadores, recebemos muito não, ele bate nesse de novo, e vamos conseguir tentando, né? Continuar tentando para qualificar o grupo e seguir em frente. Daí ele fala, assim, parece que a gente não está buscando, mas estamos buscando, estamos tentando. Ele falou isso, já tentamos 3, 4, 5 jogadores na mesma função e tomara que consiga até o dia 10 para poder gerar uma disputa, uma característica diferente. E aí ele fala assim, mas amanhã tem treinamento, daqui a 2 dias tem jogo, tem que pensar nas contratações, mas tem que pensar no time também. E aí ele fala assim, não, tô aqui esclarecendo, assim, a gente tentou, a gente buscou, recebemos muitos não, às vezes porque o jogador não quis, porque o empresário não quis, vamos seguir para fortalecer o grupo e os que estão aqui. Então, é uma entrevista muito na defensiva. Ele fala da questão dos seus esforços. E aí, o, o Rueda aparentemente já falou que amanhã tem anúncio de 2 contratações. E meio que o consenso, né, a impressão de todo mundo é que vai anunciar Lucas Lima e vai anunciar mais um que aparentemente, né, o mais próximo é o jogador Daniel Ruiz, colombiano, que, segundo o Diário do Peixe, já foi chamado de o novo James Rodrigues. Então, um jogador que, pelo que todo mundo está falando, empolga, mas eu prefiro comentar sobre ele e sobre o Lucas Lima, caso venha mesmo, de uma maneira mais concreta, né, no momento em que eles forem anunciados. Até lá, seguimos aqui esperando para ver como que fica essa situação do Santos, porque esse tipo de entrevista com uma com declarações que contrariam ela por parte do presidente logo em seguida, para mim é um momento em que o Odair, daqui a pouco assim surge no grupo de WhatsApp, o Odair pede o boné, o Falcão renuncia, assim, eu espero que não seja isso, porque se acontece um traço desses, a chance do Santos se recuperar é minúscula, é um abraço, assim. Então vamos ficar na expectativa para ver se tem anúncio de contratação, se vai ser colocado panos quentes na questão do Rueda ter ou não desmentido o que o Falcão e o Odair disseram. Se quarta-feira tá todo mundo junto lá, como disse o Odair, né? Todos temos que estar juntos. Então tem muita coisa para acontecer até o jogo de quarta-feira e que Deus nos proteja porque a situação tá complicada. E se o Daniel Ruiz vier mesmo, que seja aí uma boa contratação, que seja um reforço efetivamente. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo analisando a coletiva do Odair Hellmann num momento absolutamente conturbado do Santos Futebol Clube. Torçamos e rezemos para que tudo dê certo e que o Santos consiga aí trazer novos jogadores e se erguer e melhorar daqui para frente nessa segunda metade da fase de grupos do Campeonato Paulista. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu tô até meio sem ar aqui, foi um vídeo bastante exaltado, até por tudo que está acontecendo. Mas quem sabe, né, se Daniel Ruiz e o próprio Lucas Lima vierem, sejam. Já tem um vídeo meu falando sobre o que eu acho do Lucas Lima enquanto possibilidade de vinda. Caso ele venha, a gente faz um outro enquanto contratação, uma análise um pouco mais fria. Mas talvez sejam esses os fatos novos que vão fazer o Santos dar uma acordada e despertar aí o senso de urgência desse time. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa o like, estamos próximos dos 1.000 inscritos. Obrigado a todos e a cada um de vocês, e no mais, pra cima deles e que, enfim, que venha essa sonhada tranquilidade do Odair Helma. Obrigado a todos, um abraço.